Oi vocês! Em um cenário diferente, porque hoje teve a apresentação do Vojvoda aqui na Vila Belmiro e me deixou muito otimista, tá? Eu acho que mais do que a emoção que ele desenvolveu nessa coletiva, falando do pai, falando do porquê aceitou o Santos, a gente tem que falar do quanto ele foi didático, esclarecido com as questões futebolísticas de dentro de campo, de jogadores. Acho que foi o que mais me chamou a atenção, o esclarecimento que ele deu diante dos assuntos com muito tato. E cá entre nós, né, comparando com o último treinador que o Santos estava negociando, ou seja, Jorgito Sampaoli, não é o cara de maior tato, entendeu? Então acho que nessa parte a gente saiu ganhando. Mas diante dos assuntos, obviamente falou de Neymar, falou de psicólogo, falou sobre alguns assuntos importantes e ele tá bem inteirado em relação aos nomes, inclusive foi perguntado sobre o Lucas Meirelles, ele falou um pouquinho, né, não pôde falar tanto porque envolvia uma negociação em andamento, então não pôde avançar tanto nessa questão se vai sair ou se não vai, mas se mostrou inteirado sobre a situação da base, falou inclusive que tem muita facilidade para usar jovens e isso laçou o meu coração, porque acho que os últimos movimentos do Santos mostrou o Santos indo atrás de jogadores mais experientes de mercado, né? A gente pode falar, por exemplo, do Mike, do Arão, que foram os últimos que chegaram, e são jogadores de maior idade, também de maior bagagem, mas ele é o cara que, pelo visto, aposta bastante em nomes mais jovens. E aí a gente já pode falar do zagueiro, que tá encaminhado, não vou falar fechado, mas encaminhado. Amor, qual é o nome do zagueiro para não falar besteira? Tomás Palacios, eu lembrava só do sobrenome. Do Palacios, que tem 22 anos, canhoto, e é um nome também muito jovem, né? 22 anos, uma praticamente aposta, tem um histórico recente muito baixo de jogos. Me lembrou, inclusive, o Brasão chegando ao Santos, que era um nome de desconfiança da torcida quando foi anunciado, e justamente tinham poucos jogos naquele momento. Mas estou bastante animada justamente por esse perfil que ele traça de jogadores e certamente ele vai ter uma utilização muito maior e mais criteriosa da base. Vocês pedem Ian, por exemplo, é um nome que está entre os jovens que teve menos oportunidades, de repente a gente pode ver um pouquinho mais. Mas sobre a base foi isso, ele falou bastante sobre a facilidade de usar esses nomes, gosta também de usar esses jovens, então estou numa expectativa imensa em relação a alguns setores que estão capengando por aí, tem nomes de confiança que estão crescendo e tendo essa ascensão dentro do Santos. Falou sobre Neymar. Nessa parte eu acho que ele se colocou no lugar de um técnico recém-chegado, né? Então ele ainda tá tateando bastante, entendendo que o Neymar é a persona Neymar, mas claramente vai ter bastante tato novamente. Eu vou usar bastante essa palavra certamente nesse vídeo, porque foi o que ele demonstrou nessa coletiva. Vai ter bastante tato com o Neymar, a intenção é humildemente ajudar ele a crescer dentro do Santos fisicamente, tecnicamente, futebolisticamente, que é uma coisa que ele tem devido faz algum tempinho. Tá tendo uma gravação aqui do lado e por isso que certamente vai vazar sons de pessoas berrando, peço desculpas. Mas é isso, sobre o Neymar ele se colocou basicamente à disposição, falou menos do que eu gostaria até em questão de conversas que já teve, porque já teve uma primeira conversa honestamente. Mas ele se resumiu a essa parte de ser um ombro disposto a ajudar basicamente a ele crescer e se recuperar dentro do Santos. Psicólogo também foi falado e só vocês sabem o quanto a gente sofreu até aqui sem um psicólogo esportivo. Ele fez questão de, inclusive, falar sobre essa parte, que é um psicólogo da parte esportiva, então não é aquele psicólogo que atende 1 a 1, é aquele psicólogo que está em treino, observando a atividade, identificando algumas coisas ruins que possam estar acontecendo, dando esse apoio, suporte também emocional, mas justamente nessa parte futebolística. O que é muito, muito, muito importante, desde o início dessa gestão não existe esse setor de apoio psicológico por aqui, então o Vojvoda tem na comissão fixa dele e ele basicamente explicou isso, que não é o tipo de profissional que vai pegar 1 a 1 e vai abrir a sua porta e falar sobre os problemas necessariamente pessoais. Dá uma abertura para isso, logicamente, mas esse não é o foco do trabalho do psicólogo esportivo, é basicamente de forma coletiva e até que individual, por exemplo, a situação do Guilherme, que envolve uma questão esportiva dentro também vai ter esse suporte. E ele também falou de Guilherme Escobar e pretende utilizar os dois, tá? Vale lembrar que o Guilherme tá numa sinuca de bico aí em relação à situação de invasão que ocorreu no CT Pelé, críticas bem duras relacionadas ao nome dele, mas vamos ver se o Vojvoda consegue reverter esse quadro. Hoje de manhã eu fui atrás desse assunto, inclusive, e me disseram que a tendência é que ele realmente saia, rescinda, porque ele entende que o ciclo dele por aqui terminou, não se sentiu confortável, não está 100%, então a decisão dele está inclinada a essa saída, mas vai que o Vojvoda muda. E o Escobar também foi um nome que foi utilizado com ele no Fortaleza e é um nome que ele também vê como de fácil utilidade e é um nome que já conhece também. Mas de forma geral, eu acho que é bom a gente falar sobre o quanto essa coletiva traz esse otimismo, traz essa energia que a gente não via já fazia algum tempo dentro desse Santos. Uma das frases que eu mais ouvi lá dentro é: gente, se não for com ele,
acabou aqui. Porque a impressão que ele passou foi justamente de um treinador muito estudioso, muito inteirado, trouxe essa expectativa de esperança que estava faltando dentro do Santos. Ele claramente está muito animado com o trabalho. A chegada dele ao Santos passa pela família, ele falou sobre o Pelé, com muita emoção, voz embargando, então ele claramente está muito animado para esse trabalho. Completamente doido, concordamos, mas graças a Deus a gente caiu para cima, que é o título desse vídeo. Diante de todas as circunstâncias que a gente viu do Santos das últimas semanas até aqui, eu duvido que você esperava que a gente fosse fechar com o Vojvoda. Então, caímos para cima, temos que agradecer claramente ao Pelé, ou seja lá o que está de divindade olhando o Santos, porque o Vojvoda no Santos claramente é uma boa notícia. E me trouxe uma esperança que trouxe conforto para o momento do Santos. Acho que a gente estava na merda, honestamente. E se o São Paulo não viesse, a gente estava numa dúvida muito grande se realmente tinha chance da gente negociar com o Vojvoda. E ele disse sim, até que muito rápido. E já estão caminhando para situações de reforços. Tomara que a semana seja mais leve, tomara que até o final da semana tenhamos mais nomes aí acertados, porque o trabalho finalmente deu início. Hoje de tarde ele vai conhecer o elenco, trocar mais ideia, né? Começar a se inteirar e a se relacionar com esses nomes que estão no elenco. E minha expectativa está enorme. Como você sabe, já vou deixar, por favor, o pedido do like, a inscrição, hype esse vídeo, por favor, para o YouTube entregar ainda mais lá na página inicial. E se você quiser, se torne membro deste canal também, que tem muitos vídeos diferentões para você por aqui, fechou? Um beijo, me conta o que você achou dessa coletiva e até a próxima.